Ecoabô, Mojuba a todos. Estamos aqui, mais uma vez, com o nosso programa Ancestralidade, um olhar para a matriz africana. Desta vez, com um convidado muito especial, uma pessoa muito querida, já tem alguns anos a nossa amizade, sociólogo, pesquisador de samba, pesquisador da cultura afro-brasileira, ex-presidente do Camisa Verde e Branco. Tem um probleminha, né? Mas fazer o quê? Afinal de contas, eu vim ao mundo para poder salvar essas pessoas, né? Porque ele é corintiano. Eu estou aqui com meu parceiro, meu amigo, Tadeu Caçula. Como é que tá, meu irmão? Mário, tudo bem? Primeiro quero agradecer, parabenizar o programa. Um programa muito pertinente, né, no tocante a discutirmos as nossas questões da nossa ancestralidade, questão da nossa cultura, as questões da nossa religião, da nossa matriz. Então, parabéns pelo programa. É uma satisfação imensa estar aqui. Obrigado pelo convite. E espero que a gente possa ter uma boa prosa, né, para falar um pouco mais, de uma forma mais aprofundada, sobre toda essa herança, né, que a matriz africana nos trouxe. Cara, eu quero... Vamos criar, assim, uma estrutura do nosso bate-papo, que a gente consiga organizar uma cronologia muito baseada também na tua pesquisa, principalmente em relação da Frente Negra Brasileira e do jornal Voz, a Voz da Raça. Queria que você trouxesse essa questão, fizesse uma cronologia do período do início lá de 1930, do jornal A Voz da Raça, até os dias de hoje. Bom, para falar do jornal A Voz da Raça, a gente tem que falar um pouco sobre a experiência do que foi a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira foi um núcleo social, político organizado por homens e mulheres negras de São Paulo que entendiam naquele contexto a importância de estabelecer uma relação dessa população que estava totalmente fora do projeto de estrutura da sociedade brasileira, pensada pelos estruturalistas, pela elite brasileira, né, quando vai pensar a estrutura social brasileira. Esses homens e mulheres percebem que precisava de um projeto de incluir essas pessoas nas políticas públicas que nos faltavam naquele período. Então a Frente Negra vai pensar em organizar essa população através de alguns espectros. Um dos primeiros é juntar essa população para de fato pensar projetos de organizar socialmente, economicamente, profissionalmente essas pessoas. E os jornais daquela época, a imprensa negra da década de 30, pelo menos na minha perspectiva, foi fundamental para poder estabelecer essa relação. Eles usavam dessa mídia, dessa imprensa, desse veículo de comunicação, para poder fazer com que as informações chegassem nessa população e essa população pudesse participar das reuniões internas da Frente Negra Brasileira, que faziam com que, a partir desses encontros, a partir dessas reuniões, dessa aglutinação dessas pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, estabelecessem alguns cursos de formação política, curso de formação profissional, para que de fato essas pessoas estivessem mais preparadas para poder ser inseridas no mercado de trabalho. Também curso de alfabetização de crianças, porque naquele período as crianças negras não participavam plenamente dos mecanismos de ensino e de alfabetização pública. Então a Frente Negra, para além de ser um movimento político, social, que organizou não apenas a população negra da cidade, do estado de São Paulo, mas que com as prerrogativas de articulação via correspondência, via carta, via viagens em loco, conseguiu reunir mais de 50 mil pessoas em diversos estados no país e conseguiu, através da imprensa, através dos jornais negros, estabelecer esse contato de como estava a situação política, social, econômica, cultural dessa população em diversas regiões do país. Então, eu atribuo à imprensa negra também, né, obviamente que ainda hoje, né, a gente utiliza da maior tecnologia africana, que é o trabalho da oralidade, né, do boca a boca, mas a imprensa também serviu como um veículo, como um mecanismo de juntar essa população e de estabelecer aí uma nova ordem de organização social, que era, naquele período, não vista como uma ordem de organização formal, institucional, porque o Estado, naquele período, não enxergava a população negra como parte integrante, né, dessa sociedade, mas percebendo essa emancipação do processo, esses homens e mulheres, homens pretos e pretas desse período, vai pensar então esse modelo de organização e usa a imprensa negra como um dos principais veículos de mobilização e organização étnico-social. A gente poderíamos fazer alguma correlação com os Panteras Negras? Sem dúvida, porque
os Panteras Negras. Mas antes de falar dos Panteras Negras, que acho que tem essa relação, porque todo o acúmulo, toda a articulação, toda a expertise, todo o modelo de mobilização e organização dos Panteras Negras foi fundamental para também estabelecer uma relação de referência, para poder pensar alguns mecanismos também de romper com essa estrutura aqui no Brasil. Mas a Frente Negra também tem uma relação de referência a um outro núcleo organizado pela sociedade civil negra em 1832, que foi a SPD, a Sociedade Protetora dos Desvalidos lá de Salvador, que foi fundada em 16 de setembro de 1832 e, coincidentemente, ou não, a Frente Negra também foi fundada em 16 de setembro, só que de 32, né? Então, tem essa correlação. E o que era aquela organização negra de Salvador, de 1832? Era pensar modelo de organização econômica que pudesse viabilizar a alforria de homens e mulheres que ainda estavam presas no cativo no processo de escravização de africanos naquele período no Brasil. Então tinha um modelo de organização econômica, e aí quando a gente fala de empreendedorismo, que está tão em voga na contemporaneidade, nós já somos empreendedores no desenvolvimento de estratégias econômicas já há muito tempo, né? Esse grupo então organizava economicamente, sobretudo os pretos forros e os pretos libertos, trabalhos formais e informais que juntavam essa grana para poder ir lá e comprar cartas de alforria e tirar os nossos ancestrais da condição ainda de cativos, de escravizados. Então a Frente Negra vai beber um pouco também dessa fonte. Certo. E é muito interessante que você tem também em 1832 e 1830 você tem, se eu não me engano, acho que é esse o período ainda do século XIX, a Irmandade da Boa Morte, que antecede a SPD. Porém, a Irmandade da Boa Morte tem uma relação com a igreja. A SPD não, né? Não tem essa relação com nenhuma igreja, não tem uma organização institucional com nenhum tipo de instituto religioso, político, enfim, era autônomo. Então, só para poder fazer essa leitura, certo, trazendo novamente para essa relação com os Panteras, é compreender que, obviamente, o movimento dos Panteras Negras foi fundamental para estabelecer, inclusive, os 10 pontos, né, dos Panteras Negras, né, as reivindicações, né, de políticas de inclusão da população negra norte-americana, foram taxativos, assim, para poder estabelecer uma referência básica, um ponto de partida para que outros grupos negros, não só no Brasil, mas em outras regiões onde a diáspora aconteceu, pudesse estabelecer como um mecanismo de disputa de narrativas, de disputa de imaginários e de propostas, para que de fato a política daquela determinada nação, daquele determinado país, pudesse se abrir para que a população negra pudesse se inserir na questão da organização da sociedade dessa nação. Então, os Panteras foram também importantes nesse contexto. Porém, é importante dizer que a Frente Negra Brasileira, ela de certa forma antecede, né, o movimento do que foi os Black Panthers. Os Black Panthers está ali na década de 60 e tal. Não querendo ser anacrônico, não, claro, aqui só tem uma... Exato. Eu atribuo mais, quando eu falo a relação que eu acho que eu faço com relação a essa importante contribuição do que foi o movimento dos Panteras Negras, está mais nos movimentos negros que surgem a partir desse período, né? Você tem, inclusive, os Black Power. Você tem, inclusive, depois do fechamento da Frente Negra em 1937, com a instauração do Estado Novo, de Getúlio Vargas, que fecha o Congresso Nacional, partidos políticos, sindicatos e tal, você tem um desdobramento da Frente Negra Brasileira que foi um pouco diferente do que foi o desdobramento de outros núcleos políticos. Em 1936, a Frente Negra Brasileira se projeta como um partido político, o primeiro partido negro do Brasil, né? E que já tinha uma capilaridade de base formada no país suficiente para poder projetar, inclusive, se tivesse se firmado, projetar inclusive candidaturas majoritárias, inclusive candidatura à presidência da República, né? Porque naquele contexto você tinha diversos intelectuais inseridos no contexto de organização da Frente Negra Brasileira, que vão partir para a premissa de que era importante fazer a disputa política, de ocupar o espaço de poder, e que entendiam que em algum momento a população negra, que já era vistosa, volumosamente falando, quantitativamente falando, e por que não também dizer qualitativamente falando, eram fundamentais e volumosos e preparados para poder pensar um projeto político de médio e longo prazo em que a população negra tomaria conta do poder do país. Onde nós nos perdemos no tempo e espaço nessa questão
de luta, de organização política, de proposição até mesmo de candidaturas majoritárias. Ainda há tempo? Como é que nós retomamos isso? Eu vou fazer a seguinte leitura e tentar ser o mais objetivo e talvez pragmático possível. Essa é uma leitura minha, né? Uma leitura que inclusive a gente vem discutindo em alguns fóruns, em alguns encontros, né? Que a gente tem estabelecido quanto à Nova Frente Negra Brasileira, que em algum momento, se você achar pertinente, eu posso falar um pouco. Por favor. Quando você tem esse processo de esvaziamento da possibilidade de uma estrutura política da Frente Negra Brasileira com base no que foi o Estado Novo, a Frente Negra Brasileira ela não consegue retomar, porque não tinha uma musculatura política para superar o estágio em que houve, né, o período do Estado Novo, continuar articulado, porque nós estamos falando de uma população negra que está há poucas décadas da abolição da escravatura, né, que ainda estava sofrendo uma repressão perversa, né, uma 14 de maio dura, de 1888, que ainda dura hoje, até né, hoje. até hoje, não saímos dele. E aí é pensar que quando tenta a retomada, já não tem mais articulação e houve uma fragmentação da Frente Negra Brasileira. E algumas correntes acabaram surgindo após esse processo. Eu acredito que essa fragmentação foi um dos fatores que infelizmente não possibilitou que a gente continuasse firme no projeto de ocupar o poder do país. Você tem, depois da Frente Negra Brasileira, uma das principais correntes do movimento negro que surge, que é o MNU, que vai beber justamente dessas expertises, né? Você tem aí um dos grandes intelectuais que também conseguiram entrar nessa seara dos partidos políticos, do PDT na época, que foi Abdias do Nascimento, que trouxe também essa narrativa da importância, né? Que ele vem trazendo desde das suas publicações, uma delas que é importante, que é o genocídio negro no Brasil, que ele vai falar do genocídio não apenas físico, ele vai falar epistêmico, né? Para ver, né? Não é de hoje que nós tratamos, que nós sofremos o genocídio. Exatamente, né? E não é de hoje que a gente vem denunciando, né? Que a gente vem problematizando isso, que a gente vem colocando luzes sobre isso, porque isso é totalmente brutal, isso é violento demais, né? E a violência, como eu disse agora há pouco, ela não se dá apenas pela questão física. Tem uma violência psicológica que ela é muito mais brutal, né? Então essa fragmentação propiciou com que esses intelectuais, esses ativistas, esses militantes, essas pessoas que fazem da luta negra no Brasil uma luta importante, pertinente e constante, se fragmentassem em diversos partidos. E essa... Desculpa te interromper, mas esse genocídio epistemológico que o Abdias de Nascimento ele denuncia, ele tem a crueldade, ela vem no seguinte, né? É que esse genocídio ele acaba com a identidade. Sem dúvida. Né? É uma coisa que no programa anterior eu comentei. Porque você não quer ser negro, né? Na minha geração, né? Você não quer ser negro, você não quer ter cabelo crespo, você não quer ter nariz abatatado, né? Você não quer ter lábios grossos, né? Você quer ter o padrão normativo, né? O padrão é eurocêntrico, né? E isso faz com que isso maltrata muito. Eu falo por mim, maltrata muito a criança, porque você não tem referência, né? Você olha para um lado, olha para o outro e você não tem referência. E a referência é em todos os espaços que você frequenta, porque você sempre menos, né? Você nunca tem mais de você, é sempre você que tá no espaço. E ainda na minha época era muito pior, porque tinha aquela coisa de ser preto de alma branca. Né? A gente era preto de alma branca, né? O neguinho comportado, né? Esse neguinho é bonzinho e tal. E o que é o pior, cara, a gente se sentia, eu pelo menos, se sentia incluído quando eu vi essa frase. É muito louco, assim, né, quando você traz essas inquietações, né, quando você problematiza isso, porque isso está dentro de uma lógica da aculturação, está dentro de uma lógica do epistemicídio, né, que faz parte de uma estrutura branca. Nós vivemos dentro de uma estrutura branca. O país o Brasil é um Brasil que, inclusive na contemporaneidade, tem uma postura totalmente neocolonial, faz uma releitura de uma estrutura do tempo da colônia em que a estrutura é branca, o pensamento é branco, a referência é branca, e faz com que nós, pretos e pretas,
sempre não nos enxerguemos dentro de uma estrutura em que nós possamos ter uma referência, ou algumas referências, né? Em que a gente fale, poxa, legal, eu quero, por exemplo, me sentir como nós nos sentimos, por exemplo, mesmo não fazendo parte de um contexto político do Brasil, como nós nos sentimos quando Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, né? Quando você percebe, por exemplo, que você tem um homem negro assumindo a maior potência do mundo. Quando o Lewis Hamilton ganha uma Quando corrida. Lewis Hamilton ganha a corrida. Quando, por exemplo, aqui no Brasil, por que não dizer, na gestão do ex-presidente Lula, o ministro Joaquim Barbosa assume o Supremo Tribunal Federal. Então, essas referências que são importantes. E aí eu vou trazer ainda, Mário, se você me permite, para um espectro mais periférico, que é onde a gente, de fato, tem a relação orgânica, né? Uma relação umbigal, trabalha, né? Onde a gente luta. Com o espaço, que é o quê? Que é você perceber, por exemplo, eu estava discutindo isso agora há um mês atrás, numa roda de conversa que teve na Livraria Cultura, sobre essa questão do samba e do pagode, como que essas se relacionam e tal. Quando você percebe na década de 90, os pretinhos na TV, ocupando esse espaço de comunicação de massa, e que aquele pretinho está na quebrada, vê o Netinho de Paula, vê o Negritude Júnior, vê o Salgadinho com o Catinguelê, vê toda essa exaltação, enfim, todos esses pretos periféricos. Raça negra, até Raça negra, ocupando esse lugar, ganhando grana, comendo bem, vestindo bem, andando com um bom carro, morando bem, isso vira uma referência. Isso, de uma certa forma, acaba chegando na quebrada, na periferia, como de fato, poxa, legal, é um caminho, que inclusive propicia várias questões. Uma delas é a possibilidade de não se inserir numa linha mais voltada à questão da criminalidade. É se inserir numa linha que, por exemplo, poxa, eu quero, de repente, entrar nesses espaços também de organização social e não ficar apenas condicionado aqui na minha quebrada. Por exemplo, eu gosto da minha quebrada, me relaciono com a minha quebrada, mas eu quero entender também que eu posso estabelecer uma relação com outras. Deixa eu mandar um beijo pro meu quilombo, Coab 2 de Carapicuíba. É isso aí, já aproveitar e mandar um salve geral aqui para Barra Funda, para Casa Verde, para Peruche, Zona Norte e tal. Então é um pouco disso. Então quando você não tem essas referências, e aí historicamente, e aí quando a gente fala assim, quando você traz como referência a sua própria geração, né, que também não está distante da minha geração, é pensar que nós tínhamos menos ainda a possibilidade de discutir abertamente a questão da negritude. Nós não tínhamos acesso às informações do que foi, de fato, a brutalidade, a perversidade do que foi a exploração dos africanos no Brasil. A escola pública, sobretudo no ensino fundamental, ainda nos seus livros didáticos, trazem a história da presença negra no Brasil como as pessoas que foram condicionadas apenas como se fosse uma sina ser escravo. Né? Então nos apontam não como descendentes de africanos, nos apontam como descendentes de escravos, como se fosse uma sina, os descendentes desses escravizados continuarem nessa condição. E nunca foi trazido. Eu fui conhecer Zumbi dos Palmares já na minha fase adulta. Eu fui conhecer João Cândido, a verdadeira história. Eu fui ler sobre João Cândido por conta do carnaval, por conta da escola de samba, que me trouxe as informações sobre o nosso povo, através do samba enredo. A escola de samba, Mário, já cumpre a Lei 10.639 muito antes da lei existir. Né? E aí a escola formal é resistente a essa relação com a escola de samba, colocando a escola de samba como um lugar promíscuo, como um lugar em que só existe o negativo, como um lugar que só existe marginalidade, como só existe bandidagem, como só existe aquela coisa que não pode se relacionar. Quando, na verdade, os desfiles das escolas de samba, eu não tenho a menor dúvida que é o maior, uma opinião crítica que eu tenho, foi o maior espetáculo, foi o maior teatro público da Terra. E ainda vou acrescentar em cima do que você está falando dessa nossa reflexão. Eu atribuo o desfile da escola de samba como a entrega da tese de doutorado. É verdade, Meu,
é a defesa do doutorado, porque o trabalho de pesquisa, de campo, de elaboração, de você pensar a pesquisa que você vai fazer para o enredo, de você pensar a organização da sinopse dentro daquela história, e aí, geralmente, historicamente, as escolas negras sempre trouxeram os nossos temas para poder trazer para o conhecimento do grande público. Pesquisar a história, pensar na sinopse, entregar para os compositores, escrever o samba enredo, depois levar para os ensaios, confeccionar as fantasias, fazer os carros alegóricos, organizar tudo isso separadamente, depois juntar e apresentar essa tese no sambódromo para a banca, que é o público, ou que são os jurados que estão lá para poder avaliar o seu trabalho. Isso é a tese de doutorado. Não é à toa que muitos hoje, doutores de universidades consagradas como USP, Unicamp, Unesp, Unifesp, até universidades de fora, né? Colômbia, a Universidade Agostinho Neto de Angola, a Universidade do Canadá, vem para o Brasil estudar a dinâmica de organização de uma escola de samba. O rito, a liturgia que é você pensar a estrutura de uma escola de samba. E isso vira tese de doutorado em grandes universidades lá fora, né? E quando acontece de virar tese aqui dentro, vira tese e fica condicionada a um espaço acadêmico, intelectual, e lá dentro de uma prateleira ou dentro de uma gaveta. Pô, Caçula, tu falou um negócio sobre a escola de samba, que isso porque é um espaço de resistência negra, né? Era um quilombo, mais um quilombo negro. Mas aí eu queria dar uma retomada, que você falou do pagode dos anos 90. Que sina é essa, bicho, que nós temos, de que tudo que é nosso, ele acaba sendo apropriado, nós não conseguimos nos manter, isso acaba sendo apropriado, ou seja, nós tínhamos os grupos de pagode, excelência. Esses grupos saíram das gravadoras, né, originárias, foram para as multinacionais, e eu tenho para mim minha tese. E essas multinacionais separou, né, tirou os vocalistas, potencializou os vocalistas em detrimento do restante do grupo, rachou todo mundo, perdemos, e quando a gente é dividido, a gente perde força. E aí o pagode acabou. E agora inventaram um pagode universitário. Meu mestre, por favor, você que é um sambista, pesquisador da cultura afro-brasileira, de samba, um cara atuante na área de samba, eu estou errado? Não, então, assim, obviamente a minha fala, ela não vai se opor ao talento desses vocalistas, de forma alguma. Que é para deixar isso registrado, para não ficar, para os ouvintes, as pessoas que estão assistindo, não pensar que a gente está fazendo uma crítica. Até porque tem alguns deles que são sem dúvida, meus amigos. Sem dúvida, né? Não é crítica direcionada, e sim da conjuntura, né? Você tem o advento aí da indústria cultural, que primeiro ele vai coisificar o samba. Porque o samba, na verdade, ele não é um gênero musical. O samba é um lugar de identidade étnico-cultural social. Sim. O samba é um elemento que agrega essa população, como eu disse agora há pouco, que foi totalmente expropriada da estrutura do Estado brasileiro. Então o samba é um dos elementos que vai aglutinar essas pessoas. Assim como o jongo, assim como a capoeira, assim como o batuque de umbigada, assim como o samba de bumba, enfim. Essas manifestações culturais, os candomblés. Aí se você for pensar então, as 3 rodas sagradas do universo negro brasileiro, a partir daí, né? Candomblé, capoeira e samba, exatamente nessa ordem. Então quando a indústria cultural vai perceber esse nicho e vai coisificar esse nicho como um gênero musical a partir de uma institucionalização do samba no governo de Getúlio Vargas, que vai pensar elementos de identidade nacional e pega para poder dar esse sentimento para a população brasileira de unidade nacional, de pertencimento a uma nação, ele vai colocar o samba como a música que representa essa população. Isso está dentro de uma lógica discutida e problematizada por Eric Hobsbawm num texto chamado A Invenção das Tradições, que as nações vão criando essas tradições para criar elementos de unidade. Assim como é o chazinho da tarde lá em Londres, né? Assim como é o fandango no sul, assim como é, por exemplo, em outras nações, né? Dizendo como é a tarantela, a italiana, enfim, todas essas referências. Então Getúlio vai pensar esses elementos e determina o samba como um elemento de identidade, e a indústria cultural se apropria disso
e transforma isso em música, transforma isso em algo vendável. O capitalismo Comercial. vai pensar isso e vai comercializar esse lugar. Na década de 90, estou só contextualizando para poder compreender a questão da década de 90. Na década de 90, essa indústria cultural vai sacar que existe um grande mercado aqui em São Paulo, com os grupos de pagode. Na época dos festivais, né? Pô, quem não foi no festival do Botequim, do Camisa, festival do Show Papo, festival do Só Pra Contrariar. Enfim, esses festivais começaram a produzir grupos de pagode numa quantidade, numa qualidade tão bacana que São Paulo começou a roubar a cena. Então as gravadoras vêm para cá, para a capital, vêm para São Paulo e começam então a gravar esses grupos e colocar esses grupos no mercado. E as gravadoras começam a ganhar muita grana com isso. O que acontece é que nós, historicamente, que somos criados na periferia, não tivemos acesso aos meios de comunicação, não tivemos acesso aos meios de consumo, não tivemos acesso não tivemos uma estrutura que nos pudesse dar uma visão, um olhar mais crítico, Mário, para todas essas questões que envolvem o capital, que envolvem o grande capital, que envolve o grande capitalista. O próprio olhar empreendedor. Né? O próprio olhar empreendedor. Alguns tiveram, né? E que, desculpe, que estão aí ainda conseguindo andar com base naquele que construíram na década de 90. Não vou citar nomes, mas a gente já sabe que estão aí, né? Mas essa indústria cultural vai se apropriar disso e vai começar, imagina só aquele moleque, jovem, adolescente, que está na quebrada, está acostumado a jogar bola descalço, aquela coisa toda, de repente começa a compor um samba, porque começa a se espelhar em alguns sambistas, como o Grupo Fundo de Quintal, na década de 80, Jovelina Pérola Negra, Zeca Pagodinho, enfim, toda essa turma que acontece na explosão do pagode, e que foram contemplados e chegaram em São Paulo e fizeram história em São Paulo por causa de Moisés da Rocha, no programa Samba Pede Passagem, que ele que vai dessa vazão, porra, era moleque, chegava lá, tipo, na rua, ligava lá o Samba Pede Passagem e a gente escutava toda essa galera. Então essa galera nos serviu como base também de referência. Então esses grupos da década de 90 beberam nessa fonte e conseguiram compor suas músicas começaram a ser tocadas nesses lugares, vem a indústria cultural, grava esses caras, bom, esses caras acontecem nacionalmente, começam a andar com um puta carro bom, mulherada, né, que infelizmente tá dentro da prerrogativa, começa tipo a comer bem, começa a viajar, ficar hospedado nos melhores hotéis, começa a fazer sucesso e o ser humano ele é passivo disso, ele é defeituoso. Sim. Então eles começam a ter esse olhar de entrar em espaço, começar a ir na maior emissora do país, começar a ter um monte de fãs, começar a fazer sucesso e fazer show no palco, aquela multidão de pessoas olhando para ele, tendo ele como referência, ele fala, pô, se ele não tem uma estrutura familiar, se ele não tem uma estrutura social que, olha, chegou, agora vamos trabalhar isso. Obviamente vai se perder. E eu atribuo isso também ao que aconteceu na geração da década de 90. Que eles conseguiram chegar num lugar, conseguiram ter um programa de TV na maior emissora do país, na maior emissora de massa do país, mas não tinham ainda entre eles o entendimento de que eles precisavam estar mais organizados politicamente para poder entender, chegamos aqui, como que a gente monta o nosso. Uma das pessoas que estava nesse contexto tentou fazer isso, que foi o Netinho de Paula, quando ele vai tentar criar a TV da gente. Que é poder pensar assim, olha, eu entendi aqui, então vamos montar a nossa TV. Né? Sim. Conseguiu concessão, conseguiu fazer um processo, não vou entrar nos meandros do que, por que não foi, por que ele parou, porque não me vem ao caso, enfim, me interessa, mas não interessa colocar aqui, né? Mas foi o que tentou empreender, foi o que tentou sair desse lugar de servidão, né, dessas grandes emissoras que sempre pensaram na gente, olhando pra gente como cifrão, como possibilidade de ganhar grana. E é muito louco que fazer aqui um paralelo, mano, que nós, mesmo no século XX, né, passando para o século XXI, pensando a década de 90, século XX, ainda éramos tratados como objetos que pudéssemos dar dinheiro para a branquitude. Né? A indústria, o capitalista, aquele que sempre comercializou, aqueles inclusive que sempre comercializou os nossos corpos, também comercializava os nossos talentos, porque não dava mais, constitucionalmente, não dava mais para explorar os nossos corpos. Entende? Então vamos explorar o talento que tem. Então, onde eu consigo ganhar dinheiro, eu vou explorar o máximo. E aí, quando você pega essas grandes gravadoras e elas tiram o vocalista e deixam o grupo de fora, eles estão pensando
no lucro. Porque é o vocalista que está à frente do grupo, é o vocalista que aparece, é o vocalista que canta, e ele começa a colocar o vocalista como um elemento principal, primordial desse processo de organização musical desses grupos, desses coletivos periféricos. Então eles falam assim, olha, você cavaquinho, você tantão, você não interessa. O que me interessa é esse cara, que esse cara que é o que canta. E aí a indústria cultural apostou nesse novo mercado, onde os vocalistas agora eram os sujeitos aí. Não posso dizer sujeito, porque o sujeito ele é dono das suas próprias prerrogativas, e quando você é condicionado por um outro, você acaba não fazendo uso do seu direito de ser sujeito, né? Então eles acabam sendo aí um produto dessa indústria cultural que vai tentar, a todo custo, ganhar mais grana em cima disso. Então eles vão fragmentando, explorando até onde pode. Sou mais crítico ainda. Digamos assim, é um neoprojeto de branqueamento. Você tem isso, né? Porque quando você problematiza a década de 90, Mário, você tem já um trabalho, quando você fragmenta esses grupos, você já tem um trabalho de esvaziamento. Que eles já têm um projeto mínimo de 20 anos. A gente não consegue projetar. Não. Eles já estão há séculos fazendo isso. Nosso olhar sobre isso, que vem dessa matriz africana, que vem dessa africanidade, que não é ocidental, sim, ela não tem essa mesma lógica de visão. Eles sim. Então eles já estão projetando como que eles vão ganhar para 20 anos. Primeira década, vou ganhar com o coletivo. Depois eu separo, mais uma década eu ganho com o individual. E depois já vou trabalhando no outro processo. A indústria cultural começou a trabalhar o sertanejo. Uhum. Então agora é o sertanejo. Agora estão novamente abrindo, eu fiz esse debate na Livraria Cultura, e no debate estavam presentes o Claudinho de Oliveira, que era do Soweto, o Carica Sensação, o Wilsinho do Malícia, a Cláudia Alexandre, jornalista e apresentadora de programa de samba, né, de pagode, que está agora com um programa com a Patrícia Liberato, né, na web rádio. E nós tivemos um debate super aberto e franco. E agora, eu fiz esse discurso também, esse debate lá dentro. Disse que agora a indústria cultural está novamente abrindo para o pagode. E eu fiz a provocação para eles. Vocês estão preparados agora? Vocês aprenderam com o que aconteceu na década de 90, com a puxada de tapete que vocês tomaram? Vocês não acham que agora é hora de vocês se juntarem e pensar um projeto de ocupação de poder definitivo? Projeto a longo prazo. Não se empolgar com a grana para comprar Mercedes. Né? O que eu penso é que assim, né? Acho que é importante o homem preto que está nesse lugar, ou que de repente consegue se projetar, andar de Mercedes. Mas ele tem que andar de Mercedes, mas isso não tem que ser a única coisa. Ele tem que andar de Mercedes, mas ele tem que ter uma empresa, ele tem que criar, por exemplo, um mecanismo que de fato legitime e que dê uma estabilidade para ele continuar desenvolvendo o trabalho dele. Ele tem que pensar, por exemplo, em fortalecer a sua base, porque sem base você não chega a lugar nenhum. É grande crítica, né? Outra crítica que eu faço também. Exatamente. Então você tem todas essas prerrogativas que, pelo menos da minha leitura e do meu ponto de vista, foram primordiais para esvaziar o movimento da década de 90, para estabelecer uma nova ordem no desenvolvimento da indústria cultural que parte para outros gêneros musicais e que agora vê que já saturou o sertanejo e estão novamente voltando. Então, realmente é questão de estrutura mesmo, Sem né? dúvida. Eu penso que agora, com essa questão da indústria cultural novamente está olhando para o pagode, para o samba, é importante que a galera que esteja aí trabalhando essa música, trabalhando esse lugar, né, de identidade, pense num projeto de médio e longo prazo, de uma estrutura, de se estabelecer nesse lugar. E que passe também a criar uma autonomia, Mário, que não fique só dependendo também dessa questão, dessa exploração da indústria cultural. Porque a indústria cultural, ela trabalha pela lógica do capitalismo. Sim. Então, enquanto você está dando lucro, você está aqui. Parou de dar lucro, valeu, Tchau. obrigado, tchau, vou ver uma outra forma de ganhar dentro do mercado. Então, se o samba se estruturar e o pagode se estruturar para poder criar essa autonomia, eu acho que agora é o momento, inclusive, tendo como base a péssima experiência que teve de esvaziamento na década de 90. Dentro desse contexto, a nova frente negra brasileira se propõe a colaborar com o quê? A nova frente negra brasileira, só para poder contextualizar um pouco do que é uma releitura do que foi a frente negra brasileira na década de 30, porém, das diversas correntes que tinha, nós optamos em sair com a corrente mais progressista, né? Mais dentro do que a gente lê hoje, do que é a social-democracia. Certo. Porque tinham lá uma corrente que trabalhava a monarquia, tinha uma corrente que trabalhava o integralismo, né? E aí tinha essa corrente que, inclusive, sugeriu a criação do partido político poder ocupar o poder. Então nós trabalhamos mais nesse espectro. Então a nova frente negra brasileira, hoje, já com 3 anos de atuação política, social e cultural no país, está organizada em 14 estados, né?
e nesses 14 estados, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul do país. E a gente tem realizado alguns encontros importantes. Já realizamos 6 encontros em 6 estados diferentes: Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo, Natal e Brasília. E dentro desses debates, a gente vem sempre problematizando, Mário, todas as questões que envolvem a estrutura da população negra. Seja na parte econômica, na parte cultural, na parte política, na parte social, tudo que envolve a estrutura da população negra brasileira. E dentro do espectro da cultura, a gente tem participado de algumas atividades importantes, né? Uma delas, por exemplo, é essa questão desse grande debate que a gente está colocando sobre o que está acontecendo com o Carnaval de São Paulo, essa política de esvaziamento, né, da população negra à frente dessas instituições historicamente e politicamente pensada e organizada para atender essa demanda da população negra que não tinha penetração na sociedade. Assim foi com os clubes negros, assim foi com os ilês de candomblé, assim foi com os grupos de capoeira, times de futebol de várzea. Eram grupos de organização social para a gente se inserir em algum espectro da sociedade, alguma casta da sociedade. Então, a gente tem debatido sobre isso com relação ao Carnaval de São Paulo, como que de fato a gente retoma, né, a gerência do Carnaval de São Paulo. Isso a gente tem ampliado no país, porque se você for analisar, Mário, tanto em São Paulo, Carnaval de São Paulo, Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval da Bahia, Carnaval de Pernambuco, nós não fazemos o gerenciamento financeiro dessas festas. Não passa mais pela mão da negra. Todas as vezes que quando entra a questão financeira, a gente fica para bater bumbo e a branquitude assume o papel de fazer... bate bumbo e rebola. Exatamente, e fazer a gestão econômica do rolê. Ao passo é que nós estamos muito mais do que preparados de fazer a gestão econômica. Se em algum momento, em algum desses espaços de organização negra, houve algum tipo de problema de gerência financeira, cultural, administrativa, não somos os únicos. O país está com perdão da palavra, essa bosta que está, porque historicamente o gerenciamento foi feito pelos brancos, não foi feito por nós. Então, se de repente o país hoje está na situação que está e todo mundo acha que de repente há de se consertar e que não há nenhuma crítica mais robusta e consistente sobre isso, não hão de criticar uma ou outra entidade negra que de repente não teve condições de fazer um gerenciamento financeiro e administrativo. Por que eu estou falando isso? Porque em uma desses encontros reflexivos, né, que eu participei, inclusive na rádio lá administrada pela Claudinha Alexandre, o programa dela, tive a participação também de uma presidente de uma escola de samba importante de São Paulo. Essa presidente atribuiu também o fato dessas escolas hoje não terem mais o gerenciamento negro porque houve uma falta de administração, uma falta de competência de administrar essas escolas negras, por isso que os brancos assumiram. E é óbvio que... A gente sabe que não é. Não é. E é óbvio que o debate foi intenso. É óbvio que eu não deixaria passar, em hipótese alguma, até porque eu também me coloquei naquele momento como um ex-presidente de escola de samba, né? E que fez um trabalho, podem falar o que for, Mário, mas o trabalho que eu, Dadinho, Tato, os Edsons, o Mesquita, o Cogumelo, toda a equipe que pegou a camisa verde e branca naquele contexto, nós fizemos um trabalho importantíssimo de preservação e de colocar dignidade na escola. Pegamos uma escola falida, pegamos uma escola cheia de dívida, pegamos uma escola totalmente fragmentada, com diversas correntes jogando contra, e continuamos e fizemos um excelente trabalho. Entregamos a escola totalmente organizada. Obviamente com algumas dívidas que a gente já tinha herdado. Eu fiquei 1 ano à frente da escola. Mas o que eu quis dizer naquele contexto? Olha, desculpe, mas você não pode atribuir a falta de administração por um fator étnico. Né? Há uma expropriação, sim. Hoje, nas escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, se você colocar na ponta dos dedos, você não tem presidentes negros. Se você pegar as escolas de samba do Rio de Janeiro, você não tem presidentes negros. E você quer atribuir isso à questão de que os negros não são capazes de administrar uma escola de samba? Nós somos criadores, nós somos inventores. A parte mais difícil fomos nós que fizemos. E num período em que a ditadura batia duro, o Estado Novo batia duro, em que a população negra, os homens, os sambistas, inclusive agora, há 15 dias atrás, foi lançado o livro do Seu Canal do Peruche, que eu tive a honra de prefaciar, As Memórias do Seu Canal do Peruche, é que ele relata que o DOPS ia lá e furava os instrumentos. Geraldo Filme foi preso no DOPS, torturado. Toniquinho Batuqueiro, Patunaga foi morto pelo Esquadrão da Morte. E aí hoje a gente não tem mais condições de administrar uma escola de samba, porque o capital entrou, porque gira muita grana. Estou falando hoje, uma escola de samba passa aí, no especial hoje, passa minimamente 5 milhões numa escola de samba. Aí quando entra 5 milhões, a gente não tem condições de administrar, a gente só tem que bater bumbo. Então,
É um pouco dessas questões que a Nova Frente Negra Brasileira vem debatendo também, tentando contribuir não apenas de um lugar da reflexão, mas também do lugar da ação. Nós estamos propondo, inclusive, um grande fórum para discutir sobre essa ausência da população negra, dos negros, à frente dessas instituições. Com relação a essa questão da indústria cultural, a gente vem debatendo a questão do empreendedorismo de uma forma bem intensa, porque nós estamos falando também, Mário, de um empreendedorismo que vai para além da questão de comercializar coisas. Ela está inserida também no espectro de discutir como que a gente desenvolve economicamente a partir do entendimento da economia solidária, a partir da economia criativa e como isso tem uma relação com a nossa produção criativa cultural. E o samba está dentro desse espectro. Como você trabalha, por exemplo, essa rede de comunidades de samba que tem em São Paulo, dentro da perspectiva da economia solidária ou da economia criativa? Então a gente tem trazido esses debates para as nossas reuniões e pensado algumas ações que possam dar algum tipo de resultado positivo para essas comunidades negras da periferia e que a gente possa trabalhar economicamente e, sobretudo, fortalecer culturalmente este lugar que eu ainda quero propositalmente dizer, de uma forma redundante, proposital dizer que o samba foi pensado como um espaço de organização social, étnico-social, e depois foi transformado em gênero musical pela indústria cultural, mas que se hoje passa pela questão de desenvolvimento econômico tem que estar na nossa mão. Então a Nova Frente Negra Brasileira trabalha essas questões para além de outras questões, né? Processo de transformação política, conseguimos agora transformar politicamente mais de 135 jovens. Vamos realizar agora, em dezembro, o encontro estadual da Juventude Negra, da Nova Frente Negra Brasileira. Para o ano que vem, nós vamos realizar mais 4 encontros nacionais para debater, sobretudo, essa questão da violência que ocorre hoje sobre a população negra. Por exemplo, nós vamos organizar o ano que vem um seminário internacional de insegurança pública, realizar um seminário de comunicação, porque nós precisamos entender como funciona essa questão da comunicação para chegar de uma forma muito mais eficaz no nosso povo, sobretudo que está na periferia. Então, a Nova Frente Negra Brasileira tem trabalhado vários espectros, e dentre eles, obviamente, essa questão de como a gente pensa um projeto republicano, um projeto democrático, um projeto autônomo e que esteja inserido das digitais negras para que, de fato, a gente possa apresentar um projeto para o país. Axé. Axé o. Velho, estamos acabando aqui o nosso tempo. Infelizmente, acho que a gente tinha papo para mais de hora. Suas considerações finais. Primeiro agradecer, né, mais uma vez o convite, Mário, e espero que o programa possa, e que Yeshua continue abrindo, né, os caminhos para que o programa tenha vida longa. Acho que espaços como esse são fundamentais para a gente discutir as nossas questões, são fundamentais para a gente difundir as nossas ideias, são fundamentais para que de fato a gente possa afirmar ideologicamente aquilo que está dentro da prerrogativa da contribuição africana na formação do nosso país, na formação da nossa nação, no desenvolvimento econômico do nosso país, no desenvolvimento social do nosso país, né? E dizer para quem nos assiste, né, dizer para as pessoas que de fato a gente tem que se interessar muito mais por tudo aquilo que foi produzido pelos nossos ancestrais. Os povos africanos deram contribuições importantíssimas para a formação do nosso país, em diversos momentos, desde a primeira diáspora no século XVI, no desenvolvimento econômico do país, no ciclo da cana-de-açúcar, no século XVIII com a questão do garimpo, com o século XIX e XX com o declínio cafeeiro aqui no sudeste do país, ajudou a desenvolver economicamente, a projetar economicamente, culturalmente o país para fora das nossas fronteiras. Então a gente tem que ter acesso a isso, a gente tem que dominar isso. E para além disso, a gente precisa ter o pertencimento disso para poder contrapor tudo aquilo que nos colocam e que tentam coisificar a nossa existência. Então dizer que nós, quanto homens e mulheres pretos e pretas, somos fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. E só reafirmar, ratificar aqui, Mário, que eu não consigo enxergar um país de fato republicano, democrático e participativo sem a nossa presença, sem as digitais negras nas esferas do poder. São dois. Gente, infelizmente, não há mais nada que eu possa dizer depois dessas considerações do Tadeu, do Caçula. Um abraço e até a próxima.
Casa África Brasil, o mais novo conceito de arte, cultura e artigos religiosos em São Paulo. Produtos de altíssima qualidade com preços imbatíveis em até 12 vezes. Num amplo espaço de atendimento e profissionais treinados e especializados. Confeccionamos peças exclusivas para você e seu orixá. Tudo isso com estacionamento no local. Venha tomar um café com a gente!